Fala, amigo estudante, eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre a inércia, a primeira lei de Newton. As leis de Newton apresentam a relação entre forças aplicadas sobre objetos, a relação entre força e movimento. O estudo dessas leis é extremamente importante porque elas estão presentes em inúmeras situações do nosso cotidiano. A primeira lei de Newton é a inércia, e o enunciado dessa lei diz o seguinte: a tendência de um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme é manter o seu estado inicial. A aplicação de forças externas pode mudar a condição inicial do corpo. Vamos entender aqui a primeira lei de Newton por partes. A tendência de um corpo em repouso. Objetos que estão em repouso possuem velocidade nula. Então, a tendência de um objeto que está parado é manter-se parado. A situação desse objeto só vai ser alterada caso seja aplicada sobre ele uma força externa, uma força que venha de fora do objeto, de fora do sistema. Se uma força externa for aplicada sobre o objeto, então ele terá a condição de mudar o seu estado inicial de repouso e entrar em movimento. Agora, se um objeto estiver em movimento retilíneo uniforme, essa palavra uniforme está nos mostrando que a velocidade do objeto é constante, ela não é alterada em momento nenhum, ou seja, o objeto que executa movimento retilíneo uniforme não possui aceleração. A aceleração é a grandeza que determina a variação da velocidade, o aumento da velocidade ou a diminuição da velocidade. Como o movimento aqui é uniforme, a velocidade possui sempre o mesmo valor. Ela não vai nem aumentar e nem diminuir. Esse objeto em movimento retilíneo uniforme só terá a condição dele alterada, ele só irá entrar em repouso caso uma força externa atue sobre esse objeto. Essa é a lei da inércia. Objetos parados têm por tendência a permanecer parados. Objetos em movimento retilíneo uniforme, movimento com velocidade constante, têm por tendência manter o seu movimento. E as situações iniciais do objeto só serão alteradas caso haja aplicação de uma força externa sobre o objeto. Vamos utilizar um simulador interativo para entender um pouco mais a ideia da primeira lei de Newton? Nesse simulador interativo, nós temos uma caixa colocada sobre uma superfície. Entre a caixa e a superfície, nesse primeiro momento, não há atrito. Repare que não existe força de atrito nenhuma entre a caixa e a superfície sobre a qual ela foi colocada. Essa caixa está em repouso, o valor da velocidade marcado, 0. Por inércia, a tendência de um objeto em repouso é permanecer em repouso, a não ser que haja uma aplicação de uma força sobre o objeto que vai tirá-lo da condição de repouso. Então, ao aplicar uma força sobre esse objeto, ele começa a adquirir velocidade. E nós levamos o objeto até a máxima velocidade permitida aqui, 40 metros por segundo. Nesse momento agora, o objeto está se movimentando com uma velocidade que não varia, 40 metros por segundo. Essa velocidade nem aumenta e nem diminui. Ou seja, esse movimento é classificado como um movimento retilíneo uniforme. E a tendência desse objeto é manter-se em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa atue sobre ele, tirando da condição de movimento retilíneo uniforme, levando, por exemplo, ao repouso. Se nós aumentarmos o atrito, colocarmos atrito entre o objeto e a superfície, nesse caso um atrito de 61 newtons, você pode começar a reparar que a velocidade está diminuindo. Há uma redução no valor da velocidade e, com o passar do tempo, esse objeto vai ser levado ao repouso. A aplicação de uma força externa está tirando o objeto da condição inicial de movimento retilíneo uniforme e levando esse objeto para o repouso. A tendência do objeto é se manter em movimento, mas, nesse caso, existe a atuação da força de atrito, parando esse objeto. Esse simulador nos ajuda a entender um pouco mais a respeito da inércia. Um exemplo da ocorrência da inércia no nosso cotidiano é o uso do cinto de segurança.
Quando um passageiro ou um motorista estão dentro de um carro, por exemplo, a 100 km por hora, a velocidade do carro e do passageiro lá dentro é de 100 km por hora. Vamos supor que por algum motivo o veículo pare. Quando o veículo para, por inércia, a tendência do corpo de quem está dentro desse veículo é manter o movimento a 100 km por hora. Caso o indivíduo não esteja usando o cinto de segurança, ele será arremessado para frente e irá então se chocar com o para-brisa do veículo. O uso do cinto de segurança é importante porque, no momento de uma possível colisão ou de uma parada súbita do veículo, o movimento do corpo por inércia é impedido pelo uso do cinto de segurança. O cinto de segurança, então, é um exemplo de aplicação da inércia. Agora, será que existe algum número que represente a inércia para nós? Algum valor numérico que possa representar a inércia? A resposta para essa pergunta é sim. Existe um número que representa a inércia. A massa de um corpo é a medida quantitativa da inércia. A massa do objeto representa a dificuldade imposta por ele para que aconteça o movimento ou para que ele seja colocado em repouso. Vamos colocar um exemplo prático para você entender. Imagine que você quer empurrar um objeto que está inicialmente parado e esse objeto tem apenas 5 quilos. Então você vai fazer uma força para colocar esse objeto em movimento. Você vai concordar comigo que se o objeto tiver 500 quilos, a força e a dificuldade que você vai ter para colocá-lo em movimento é muito maior. Porque o objeto de 500 quilos resiste muito mais ao movimento do que um objeto de apenas 5 quilos. A massa é a medida quantitativa da inércia. Caso esses dois objetos estejam em movimento, imagine um objeto de 5 kg em movimento. Para parar esse objeto, é necessária a aplicação de uma força. A força necessária para parar um objeto de 5 kg é muito menor do que a força necessária para parar um objeto que se movimenta de 500 kg, supondo que os dois objetos estejam, por exemplo, se movimentando na mesma velocidade. A massa representa a dificuldade imposta pelo objeto para entrar em movimento ou para atingir o repouso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Em caso de dúvida, você pode acessar os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!